Nesse vídeo aqui eu quero te convidar a ler a Bíblia junto comigo e refletir a respeito de uma passagem específica. Então, se você tem uma Bíblia à sua disposição, seja ela física ou digital, eu te convido nesse momento a tomar posse dela. Eu estou usando aqui uma NAA, uma Nova Almeida Atualizada, mas você pode ficar na sua liberdade e utilizar a versão que você tem à sua disposição. Eu vou ler hoje aqui Jonas, capítulo de número 1. Para ser mais específico, nós vamos realizar a leitura dos 3 primeiros versículos. Então, Jonas capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 3, onde a palavra de Deus basicamente vai nos dizer o seguinte, tá? O chamado de Jonas e sua fuga e o seu castigo, esse é o título inicial desse capítulo. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Você provavelmente já ouviu a respeito desse versículo, né, desse trecho específico, porque o livro de Jonas ele é muito conhecido, principalmente esse início, esse ato de desobediência do profeta, que recebe ali a direção de ir para uma região para falar a respeito do Senhor, para falar a respeito da palavra de Deus, mas acaba fazendo completamente o contrário, indo para outra região. Antes de a gente entrar aqui numa reflexão um pouco mais espiritual a respeito dessa passagem, eu gostaria só de vir aqui para a minha Bíblia de estudo e ler alguns pontos que são importantes de estudo mesmo, tanto de contexto como parte teológica. Olha só que interessante, tá? A introdução desse livro. O livro de Jonas ele é singular entre os profetas. Em vez de conter oráculos dirigidos a Israel ou Judá, narra a história do próprio profeta e sua missão entre os gentios. Então, Jonas está inserido aqui naquilo que nós conhecemos como os profetas menores, porque são livros de profetas e ele tem aí o termo menores porque tem menos capítulos em relação aos profetas maiores, que nós temos ali Isaías, Jeremias e Ezequiel, tá? Então, basicamente essa é a diferença, né? Os profetas menores são livros de profetas que contêm aí menos capítulos, são livros menores e por isso tem esse nome. E a maioria dos livros sempre apontam para uma região específica. Então, são profetas profetizando, como a nossa própria Bíblia de Estudo diz aqui, para Israel ou Judá, profetizando a respeito das nações, do que viria, às vezes até mesmo apontando para o próprio Cristo. E o livro de Jonas ele tem uma característica específica porque ele foge um pouco disso, se volta para a história de Jonas e aponta para uma cidade ali pagã e dos gentios, que no caso é Nínive. Então esse detalhe ele é muito interessante, tá? Aqui na parte da geografia, tem 2 pontos que eu acho que a gente precisa entender logo no início. O primeiro é que Nínive está localizada ali às margens do rio Tigre, atual Iraque. Era uma das principais cidades da Síria, símbolo do poder opressor do inimigo. Então a gente está falando de uma cidade que era conhecida por conta da sua perversidade, por conta da maldade que habitava naquele lugar. E é realmente por conta desse cenário que Jonas ele fica com medo e foge para outra região, que no caso é Tarsis, conforme a gente leu na própria palavra de Deus. E Tarsis provavelmente, Tartessos, no sul da Espanha, era considerado aí o fim do mundo para o povo hebreu, representa a fuga ao extremo oposto da ordem divina. Então Jonas literalmente vai para um lugar completamente oposto àquilo que Deus tinha ordenado que ele fizesse, né? Então a gente vê aqui na parte da teologia que a missão divina ela é clara, Deus é o Senhor não só de Israel, mas também das nações, já apontando inclusive para aquilo que viria através de Cristo, que é os gentios sendo alcançados. Jonas ele vai ser ali um símbolo de resistência humana ao chamado de Deus, colocando a sua vontade acima da obediência ao Senhor, né? E a fuga para Tarsis mostra a rebeldia não apenas contra o destino geográfico, mas contra o caráter de Deus, que deseja misericórdia até mesmo para os inimigos de Israel, visto que Jonas olha para a perversidade daquele povo e fala, não tem como Deus santo, Deus que faz todas as coisas perfeitas, querer que eu vá para uma região tão perversa como essa. Então, aqui a gente tem um extrato geral do que esses 3 primeiros versículos nos apontam. Primeiro que nós servimos a um Deus que já tinha um plano para alcançar os gentios. Hoje nós temos essa oportunidade de acessar a presença de Cristo exatamente por conta de um plano que Deus já tinha estabelecido no seu coração. Então, em Cristo nós podemos acessar a presença. E nesse caso, Jonas ele está carregando isso de forma profética, que ele tinha uma missão. Assim como eu tenho uma missão, assim como você tem uma missão, só que
Para Jonas, humanamente falando, aquilo parecia, né, loucura, poderia realmente ser considerado como algo muito louco de ser realizado, porque era uma região completamente perdida, perversa e, além de tudo isso, era uma região dos gentios, indo completamente contrário a todo o contexto histórico e cultural em que Jonas vivia. E é por conta desse medo em não atender à missão de Deus que ele vai para uma região, uma geografia completamente contrária, que no caso é Tarsis. É até engraçado a gente parar para pensar que, de certa forma, Jonas tenta se esconder de Deus. É por isso que ele vai para outra região. Talvez, se eu for para o outro lado, Deus não vai me encontrar, Deus não vai conseguir me levar até Nínive. E a verdade é que Deus está em todos os lugares. Não existe profundidade, altura, não existe dimensão, seja física ou espiritual, que possa te distanciar do encontro com o Senhor. Então, ele verdadeiramente pode te encontrar independente de onde você esteja. Eu fui alcançado por Jesus Cristo na sala da casa da minha mãe assistindo um filme cristão. Então, eu realmente creio que a geografia ela pode ser transformada pela presença do Senhor. E mesmo que Jonas fosse para Tarsis, ainda assim Deus o encontraria ali. A gente sabe que no meio do caminho, né, o barco sofre uma forte tempestade, Jonas acaba sendo lançado ao mar e tudo aquilo acontece até que ele venha cumprir a missão do Senhor. Então, qual que é a lição que a gente extrai de tudo isso? Todo mundo tem um propósito, todo mundo tem uma missão a ser cumprida. Pode parecer que você olhe para você hoje e não consiga entender como você vai conseguir realizar essa missão, porque para a gente, verdadeiramente, o cenário pode ser muito mais assustador do que as nossas próprias capacidades. Mas é exatamente nesse momento que a graça de Deus vem em nós e assim como o próprio apóstolo Paulo nos disse, né, o poder de Deus ele vai se aperfeiçoar através das nossas próprias fraquezas. Então, quando a sua promessa, o cenário da sua missão, do seu propósito, ele parece muito maior do que você, isso pode ser um grande sinal de que isso é algo realmente vindo das mãos do Senhor. Porque é a partir desse ponto que nós dependemos nele, né? Então, quando você tem uma missão que você consegue fazer por conta própria, pelas suas capacidades, suspeite, duvide, porque talvez o Senhor queira algo além. Sempre quando a gente vai cumprir um propósito de Deus para as nossas vidas, nós acabamos dependendo de algo sobrenatural da parte do próprio Senhor. E no caso de Jonas, talvez tenha sido essa tempestade lançada, o peixe que o lança por terra e tudo aquilo que acontece com ele. Até mesmo o ato de obediência, de ir pregar, de insistir, de amar aquele povo. E é muito interessante a gente parar para pensar que a nossa missão também não se resume somente a gente, mas também a outras pessoas, porque Deus usa pessoas para alcançar pessoas. E vale lembrar sempre que os propósitos do Senhor, eles também carregam um significado de geografia, um significado geográfico. Então, geografias específicas podem te levar a cumprir a sua missão. Pode ser que hoje você está se vivendo aí uma realidade distante daquilo que Deus preparou para você, porque você está em Tarsis e Deus quer te trazer para Nínive. Então a geografia que você está pode mudar completamente a sua realidade. É por isso que eu te convido a orar ao Senhor em relação a isso, para que você possa compreender se a geografia que você se encontra hoje é uma geografia de Deus. Então Deus tem geografias específicas para pessoas específicas e é por isso que você precisa ter essa clareza. Perceba que no final do Evangelho, quando Jesus Cristo acabou ali de ser crucificado, foi posto num sepulcro novo, mas vem ressuscitar, a palavra de Deus nos diz que tinham-se ali 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús. Então eles saíam da geografia que Jesus tinha pedido para eles ficarem e eles estão partindo para um outro lugar. E no caminho, Jesus Cristo encontra eles e é como se ele dissesse, né? A minha geografia para vocês não é Emaús, retorne. Então é exatamente isso que nós temos que ter discernimento. Geografias são muito importantes e nós precisamos ter essa compreensão do Senhor, tá bom? Eu oro em nome de Jesus Cristo que você possa ser revestido de coragem, senso e entendimento de propósito, de qual missão Deus depositou no seu coração e que mais do que isso, que o Espírito Santo possa te apontar qual é a sua geografia, trazendo paz, coragem e disposição para que você verdadeiramente finque a bandeira do Evangelho onde quer que Deus esteja te enviando para ir. Amém? Que Deus te abençoe, que esse vídeo aqui possa trazer uma mensagem de clareza para o seu coração. Caso você queira estudar a Bíblia através do material que foi apresentado aqui, a gente vai deixar o link aqui abaixo, é a Bíblia de Estudos Profetas da Bíblia, tá bom? O link está aqui na descrição do vídeo, fica à vontade. Deus te abençoe, a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui no canal Douglas Pereira. Até mais.